para nós entendermos, né? Então, abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo número 17. Enquanto você procura, nós vamos estar orando a Deus. Senhor amado, Deus querido, eu te peço, Pai, perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, meus erros, ó Pai. E peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da Tua palavra, mais uma vez nessa noite, ó Pai. Porque estamos aqui para isso, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 17, né, no versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Então Elias, presbítero, dois moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Versículo 2: Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Versículo 5 agora. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Versículo 9. Dispõe-te e vai-te a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Versículo número 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa em muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e a botija de azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ele disse: dá-me teu filho. Tomou nos braços dela e levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospeda fiziste, matando-lhe o filho. E estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma do menino, faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias trouxe o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e disse: vês, teu filho
vive. Vem por aí sentar. O texto do capítulo 17 começa com um problema. Qual é o problema? Deus usa o profeta para falar que vai ter seca. Deus usa o profeta para falar a um povo que vai haver fome, que vai haver escassez. Deus usa o profeta para isso. E sabe, irmão, a primeira verdade desse texto, né, é que Deus, Ele não poupa os seus servos de passar pelo problema. A primeira verdade desse texto é que o problema, ele veio para o ímpio, o problema, ele veio para aquele que não serve a Deus, o problema veio para aquele que aborrece a Deus, o problema veio para aquele que não obedecia a Deus, o problema veio para aquele que não adorava a Deus, mas o problema também atingiu aqueles que eram servos de Deus, o problema também atingiu aqueles que eram homens de Deus e mulheres de Deus, o problema ele veio e atingiu a todos. Então a primeira verdade, a primeira coisa que eu tenho que entender nessa noite é que eu vou passar por problemas. Os problemas não vão deixar de acontecer porque eu sirvo a Deus. Os problemas não vão deixar de ser na minha vida porque eu sou servo de Deus. Os problemas, eles vão chegar até mim como chega na vida de qualquer um. Ou seja, eu como servo de Deus, eu como obediente a Deus, eu como alguém que tem temor a Deus, eu vou passar por problema. Essa é a primeira verdade. Aí, logo depois, tem outra situação que nós temos que atentar. No versículo 2 diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor. Veio-lhe a palavra do Senhor. Sabe qual vai ser a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve na hora do problema? É a palavra do Senhor. A diferença daquele que obedece, daquele que serve, daquele que busca, daquele que se compromete com Deus, com aquele que não se compromete com Deus, na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora da dor, na hora da tristeza, a diferença é a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus, ela veio para o profeta. E sabe, irmão, o que eu tenho também que compreender nessa noite, que a palavra de Deus, ela vem para poder nos direcionar. A palavra de Deus, ela vem para poder nos instruir. A palavra de Deus, ela vem para poder nos ajudar. Então, quando a palavra do Senhor ela chega até a mim para que eu venha obedecer, para que eu venha fazer aquilo que ela está mandando. Por quê? Porque quando eu faço aquilo que ela está mandando, Deus está me livrando dos problemas. Aleluia. E a palavra de Deus veio para o profeta, e Deus mandou ele sair de onde estava e ir para o outro lado. Aí o versículo 5 fala assim: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Ou seja, o capítulo 5 é igual à obediência. O profeta não ficou parado, o profeta não ficou de braço cruzado, o profeta não ficou se lamentando, o profeta não ficou murmurando, o profeta não ficou maldizendo. O profeta ouviu a palavra do Senhor e obedeceu. Ele foi para exatamente aonde Deus mandou que ele fosse. Aleluia. É o começo do milagre do profeta, é o começo do milagre do servo de Deus, é o começo da história, da mudança. A palavra chega e ela instrui e ele obedece, começa a mudança. Aí
no versículo 8 nós não vemos? De novo, então lhe veio a palavra do Senhor. De novo veio a palavra do Senhor. E ele fala: olha, eu tenho outra pessoa que eu quero abençoar. Eu tenho outra pessoa que eu quero abençoar. Tem uma mulher que eu já dei ordem para que ela venha a te sustentar. Mas olha que coisa incrível. A mulher que Deus determinou que viesse a sustentar o profeta, essa mulher não tinha nem o que comer. Olha só a discrepância. Olha só a falta de ordem. Olha como uma coisa a medida é totalmente proporcional. Porque quando Deus fala para o profeta: eu já determinei uma viúva que lhe sustentasse, a primeira coisa que vem na cabeça de alguém é: essa viúva está endinheirada. Deus arrumou a viúva com... a velha da lancha. Deus arrumou a velha da lancha. Opa, tem uma viúva aí que está com dinheiro. É a primeira coisa que passa na cabeça. Aí ele chega, ele conta com a viúva. Aí ele vira para a viúva e fala assim: me dá uma água aí. A viúva deu. Aí ele vira e fala assim: me dá um bolo. Me dá um bolo que eu quero comer. A mulher vira e fala assim: senhor, eu só tenho um bocado de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou fazer para mim e meu filho comer, um negocinho aqui, e vou morrer. O que tem aqui é para se alimentar um pouquinho só, e a gente vai morrer depois. Ou seja, não tinha velha da lancha nenhuma. Ou seja, não tinha velha endinheirada nenhuma. Tinha uma mulher passando necessidade. E aí ele vira e fala para a mulher assim: olha só, faz o seguinte, vai lá, faz conforme você fala, mas primeiro faz meu bolo. Tu primeiro faz para mim. Depois o que sobrar, tu faz para tu e teu filho. Porque não vai faltar nem farinha nem azeite para você. Não vai faltar nem farinha nem azeite para você. Sabe qual é a outra coisa que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que a obediência a Deus passa por eu fazer muito além das minhas forças. Essa obediência a obediência a Deus é eu abrir mão para Deus de coisas que podem me causar aos olhos humanos um grande problema. Porque aquele homem pede algo que a mulher tem pouco: farinha e azeite, e que custa dinheiro. Azeite não é coisa barata, naquela época era algo de grande valor. Ele pede algo financeiro muito grande, que a mulher já não tinha quase nada. Aí eu entendo o valor que Jesus deu a uma mulher que dá 2 dracmas. Era o menor valor que existia de moeda, mas a mulher vai lá e joga tudo que tinha. Aí Jesus olha e deixa registrar na Bíblia. Irmão, naquela época, quando Jesus estava lá no gasoso filácio olhando as pessoas que dando dinheiro, tinha gente botando 1 milhão, tinha gente botando 2 milhões, tinha gente botando 500 mil, tinha gente botando 100 mil, tinha gente botando 400 mil, e Jesus não está nem aí. Agora uma mulherzinha lá, com 2 moedinhas, Jesus deu no coração. Jesus botou registrado. Jesus não botou registrado quem estava dando 1 milhão, quem estava dando 2 milhões, quem estava dando 500 mil. Jesus registrou quem estava dando 2 moedinhas. Sabe por quê? Porque ela deu tudo que tinha, ela deu o que machucava, ela deu o que doía. Foi o que aconteceu com essa mulher aqui. A pergunta é: você quer um milagre, você quer a mudança na tua vida, seja até financeira? Você quer ver mudança, mas até onde vai o teu envolvimento com Deus?
Até onde vai o teu envolvimento com Deus? A Bíblia fala, já falei assim outro dia, que é dando que se recebe, é melhor dar do que receber. Que melhor é dar do que receber. A pergunta é, eu quero mudança na minha vida, mas até onde vai o meu envolvimento para com Deus? Até onde? Até onde eu entrego o meu melhor para Deus? Até onde? Qual é o limite? Qual é a minha disposição de entregar o meu melhor para Deus? Qual é a minha disposição? Essa mulher tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ela vai lá, do pouquinho, ela podia falar para o profeta: o senhor não é a mão não. Já que não vai faltar farinha nem azeite, então começa a fazer aparecer farinha e azeite agora, que está bravo do nosso lado. O senhor está falando para mim que eu tenho que fazer o bolo para o senhor, e do resto do bolo, que sobrar do bolo, que já não tem muita coisa, eu vou fazer comida para mim e para meu filho? Então faz o seguinte, ô profeta, multiplica logo isso aí então. Multiplica logo isso aí então, pô. Já que eu tenho que fazer o bolo, olha só, o bolo que eu vou fazer o senhor desse tamanho assim, ó. Mas se eu multiplicar, eu faço um bolo desse tamanho. Faz aparecer a farinha e o azeite agora. Se o senhor tem poder para poder não acabar farinha nem azeite, agora eu vou ter que dar meu bocado de azeite, meu pouquinho de farinha para fazer um bolinho. Não, vou comer tudo. Vai, meu filho, se é para morrer, morre de barriga cheia. Não vou dar nada para o senhor não. Sabe o que entender, irmão? Deus, Ele quer fazer milagre, mas primeiro Ele quer ver a nossa atitude. Primeiro Ele quer ver a nossa atitude. Primeiro Ele quer ver a minha fé. Primeiro Ele quer ver a minha disponibilidade de abrir mão para Ele. De abrir mão para Ele. Deus, Ele estava disposto. Deus, Ele estava no coração dele de abençoar o profeta dele, de abençoar o servo dele, tirar da seca, tirar da escassez, tirar da dificuldade. Ele estava preocupado em fazer isso, mas ele queria usar alguém que também estava passando necessidade. Ele queria usar alguém para abençoar, que também estava passando por situação difícil. E aí, essa mulher poderia ter jogado a bênção dela fora. Ela poderia ter jogado a bênção dela fora. Olha como a obediência à palavra do Senhor pode mudar uma vida. Olha como a obediência à palavra do Senhor pode nos livrar de problemas, porque eles vão vir. Nós vamos ver aqui que Deus fez o primeiro milagre. O problema deles acabou, a escassez acabou, a fome acabou, a dificuldade acabou, porque teve azeite e teve farinha e não se acabou. Continuou a teve continuidade. Acabou o problema. Esse problema que começou no capítulo 17, no primeiro versículo, acaba aqui. Acaba com Elias fazendo milagre de surgir azeite e surgir fermento. Só que veio outro problema. Veio outra tristeza, veio outra dor. Sabe por quê? Porque a vida do ser humano é uma vida de problema. É verdade. A diferença é de quem serve a Deus para quem não serve a palavra do Senhor. Essa é a diferença. Aí no versículo 17 aparece assim: depois disto adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Ele ia morrer de fome. Ia morrer de fome. Agora, o filho dela morreu de doença.
Aí que ela vai para o profeta. Ela vai no profeta. Só que tem uma diferença. Ela é uma mulher comprometida. Ela é uma mulher obediente. Olha só o que a palavra de Deus diz. Que ele levou o garoto para cima, para o quarto onde ele dormia. Ou seja, aquela mulher obedeceu a Deus, porque Deus falou para o profeta que ele ia dar uma ordem da mulher, uma viúva, sustentar ele. Ou seja, a mulher brigou aquele homem, arrumou um quarto para aquele homem e colocou aquele homem para dormir no quarto. Ele não dormiu no relento, ele não dormiu na rua, ele não dormiu na praça. Aquele homem tinha cama, ele tinha quarto para dormir. Então essa mulher, ela tinha comprometimento com as coisas de Deus. Aquela mulher, ela dava atenção e tinha obedecido aquilo que Deus tinha mandado que ela fizesse. Aí outro problema veio. Ela passou por um e venceu milagrosamente. Mas acontece que agora o filho dela morre. E ela vai em cima do profeta. No capítulo 17... acontece um problema onde vem a tristeza e onde vem a dor. Mas no capítulo de 23 vem a paz, vem a alegria e acontece milagre. No capítulo 23, Elias tomou um menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Mais um problema resolvido. Mais um problema solucionado. E só coisa difícil. E só coisa impossível, porque o menino tinha morrido. Aos olhos humanos acabou, não tem mais jeito. Mas Elias vai lá, ora, pede, e Deus atende e ressuscita o garoto. Por quê? Porque ali existiam pessoas que davam ouvido à palavra de Deus, obedeciam, e isso faz com que essas pessoas vivam um milagre. A diferença de quem serve a Deus para quem não serve é essa. Não se iluda. Todos nós vamos passar por problemas. Todos nós vamos ter problemas. O problema, infelizmente, é inevitável. Eles acontecem. Os problemas são inevitáveis, estão aí, acontecendo. Para a honra e glória do Senhor, nós passamos pela Covid, nós conseguimos vencer a Covid. Por quê? Porque Deus assim o quis. Porque Deus protege os seus. Agora, deu susto a alguns, deu chacoalhada de outros, para falar assim: ó, estou aqui. Se não obedecer, qualquer hora vai do nada. Porque, irmão, problema acontece do nada. As coisas acontecem do nada. Hoje eu estava lendo lá em casa, passei pelo livro de Neemias. Eu dei olhada no capítulo 1 de Neemias. Tu vê que engraçado. O cara está lá comendo e bebendo, enchendo o bucho lá da comida do rei. Está lá com a vida no boi na sombra, a vida do bom e do melhor. De repente cai no colo dele o problema. De repente acontece na vida dele um problema e um problema daqueles. Um problema, mas um problema daqueles. Ou seja, o que eu entendo com isso? Que os problemas acontecem. As coisas acontecem. Nós passamos por dificuldades. Nós passamos por situações difíceis. Agora, eu tenho que entender
que como servo de Deus, não é que eu vou ser livre de não passar o problema. A diferença de nós servirmos a Deus é se eu ouvir, se eu der atenção à palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vem para isso. Ela vem para ensinar, ela vem para exortar, ela vem para guiar, ela vem para corrigir, ela vem para doutrinar, ela vem para disciplinar. A palavra de Deus, ela tem, como diz a Bíblia, muito valor, muitos efeitos. A palavra de Deus, desde que eu dê ouvidos para ela. Aí eu entendo como ela se completa, que ela fala assim: se tu quiseres e me ouvires, ouvires de quem? A palavra de Deus. Se tu quiseres e me ouvires, comerás o melhor dessa terra. Aí o comerás o melhor dessa terra, não é, Deus não fala assim, não passarás por problema nenhum. Deus não está falando isso. Comerás o melhor dessa terra, se você me ouvir, o problema vai vir, mas você vai vencer. Se você me ouvir, as coisas vão acontecer, mas você vai passar. Mas você vai sair vencedor. É isso que a palavra de Deus está querendo nos falar. É isso que nós temos que atender. Nós, num capítulo só, no capítulo 17, nós vimos dois problemas acontecer, grandes. Dois problemas. Falta de comida. Não tem comida em lugar nenhum, nada para comer. E Deus vai lá e abençoa o homem de Deus. Deus começa abençoando o servo de Deus, o profeta, por obediência, através do corvo. Aqui no versículo que nós não lemos, que foi o versículo 6, diz assim: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Já viu isso, irmão? Corvo trazer pão e carne? O corvo passava na padaria, comprava o pão e levava para o homem de Deus. Passava no açougue, botava no bico um pedaço de carne e levava para o homem de Deus. Trazia pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Ou seja, Deus começa abençoando o profeta, provendo o profeta através dos animais. Mas Deus não queria mudar a vida dos animais. Deus tinha uma mulher que ele precisava agir na vida dela. Irmão, é muito importante a gente entender o agir de Deus. Quando a gente se envolve com a casa de Deus, quando a gente se envolve, com as coisas de Deus, quando a gente começa a entregar o nosso melhor, nós começamos a ver Deus agir em nosso favor. Nós começamos a ver os livramentos de Deus. Nós começamos a ver os milagres de Deus. Nós começamos a ver as bênçãos de Deus. Nós começamos a ver. O capítulo 17 é um capítulo que teve 2 problemas e 2 vitórias. E a vida do crente é assim. A mulher ficou com medo de perder o filho pela fome, mas ela acaba perdendo o filho por doença. Mas sabe, ela tinha dado ouvido àquilo que Deus tinha falado. Ela obedeceu a Deus. Mesmo sendo viúva, mesmo não tendo nada, ela foi lá e fez o bolo para o profeta. Será que nós faríamos, irmão? Será que nós faríamos? Sinceramente, de coração, às vezes a pessoa tem dinheiro, às vezes a pessoa tem como abençoar, e a pessoa não abençoa. Às vezes a pessoa gasta com si mesma, às vezes a pessoa vai no shopping, acontece. Às vezes a pessoa vai no restaurante, gasta isso e aquilo. Às vezes a pessoa vai na lanchonete, come do bom e do melhor, mas chega para Deus, a pessoa não consegue abençoar. Será que sem ter nós abençoaríamos? Será que sem ter, sendo o último pedacinho de um último bocado de farinha, o último pouquinho de azeite, será que a gente ainda faria alguma coisa para alguém? Alguma coisa? No outro dia eu estava sentado no bar, sentou uma menina que trabalha no posto de gasolina, aqui na minha casa.
uma menina nova, trabalho de frentista. Ela sentou e ela pediu a comida, aí pediu uma cerveja e pediu um cigarro varejo. Aí ela tá lá fumando o cigarro varejo dela, tomando a cerveja dela, enquanto esperava a comida. Chegou um mendigo lá, o mendigo queria o cigarro dela. Aí ela vira pro mendigo e fala assim: pô, leva não, eu tô cheio de vontade de fumar, só tenho isso, eu comprei a varejo, não vou poder te dar não. O mendigo foi embora. Isso é o ímpio, mas assim somos nós. Será que se nós tivéssemos um último bocado de comida para se alimentar antes de morrer, será que a gente daria para os outros? Será que a gente obedeceria a Deus? Será que a gente não ia segurar para nós e nosso filho? Qual é a nossa disposição de ouvir a Deus? Essa mulher passou por 2 milagres grandes, porque ela pegou aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite e colocou para o profeta comer. E fez aquele bolo para o profeta comer. Ou seja, ela já não tinha quase nada. Tanto que ela declara ao profeta: olha, eu vou fazer aqui, vou comer e vou esperar a morte, porque eu não tenho mais nada para fazer. Essa mulher, ela passa por 2 coisas difíceis, por 2 complicações muito grandes, por 2 sofrimentos que essa mulher sofreu, irmão. Você imagina só, quando o profeta chega, ela está se preparando para comer o último bocado do que ela tinha e esperar a morte. Você acha que essa mulher o quê? Está soltando fogos? Ela estava feliz da vida com um sorriso: vamos comer, vamos morrer. Essa mulher já está desgraçadamente triste. Na segundo problema, ela está também chateada, porque no versículo 18, olha o que ela fala para Elias: então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? A mulher está, meu irmão, a mulher está virada no Satanás. A mulher está muito brava. A mulher está, meu irmão, cuspindo marimbondo africano. A mulher está assim, chateada da vida. É normal. Olha o problema que essa mulher teve: a morte de um filho. Mas ela teve seu problema solucionado. Porque era uma mulher que estava atenta à palavra de Deus. A gente tem que entender que a gente não está aqui de bobeira não, irmão. Tu não está vindo para cá de Deus de bobeira não. Tu não está vindo porque tu não tem nada para fazer não, irmão. A nossa carne, irmão, hoje eu tinha um evento mega para ir, de multidão para ir, eu tinha, se eu quisesse ir. Mas quem tem em primeiro lugar na minha vida? Hoje, talvez pudesse passear no shopping, pudesse pegar final de semana e viajar. Nem eu, nem minha família, a gente não sabe o que é viajar há séculos. A gente foi viajar um tempo no ano passado, acho que foi no início do ano passado, retrasado, que a gente viajou na sexta-feira de madrugada para voltar no domingo de manhã, porque domingo de tarde tinha igreja. E fomos ali para Cabo Frio, aqui do lado, não fomos para longe não. Sabe por quê? Porque o nosso envolvimento é com Deus, irmão. O nosso envolvimento com o Senhor. Nós não estamos aqui de palhaçada nem de brincadeira não, irmão. Nós não estamos aqui porque não temos nada para fazer não, irmão. Eu queria muito bem estar fazendo nada na minha cama. Eu queria muito bem estar na minha casa deitado descansando esse domingo. Só que o meu prazer maior é estar na casa de Deus, adorando a Deus e ouvindo a palavra dele, que é essa palavra
que vai mudar o rumo da minha vida. É essa palavra que vai me fazer vencedor a partir do momento que eu coloco ela em prática, a partir do momento que eu ouvido e pratico ela. Por isso que a Bíblia fala que aquele que é ouvindo a palavra e não é praticante, não serve de nada. Porque Deus não está falando aqui para a gente só ouvir e deixar isso para lá, jogar para lá não. O que Deus espera é que eu ouça a palavra de Deus e faça o que Ele está falando. É por isso que essa mulher foi abençoada. Por que você acha que Abraão foi quem foi? Pai das multidões, pai das nações. Por que você acha que Abraão foi tão abençoado? Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Ele obedeceu. De olho fechado, ele obedeceu. Ele saiu sem saber para onde ia. Ele saiu sem saber o que ia fazer. Ele saiu sem saber de nada. Saiu. E o homem foi tremendamente abençoado, porque a cada instrução de Deus, ele obedecia. Nós não estamos aqui de bobeira não. Por isso que a gente briga, por isso que a gente luta, para que aqueles que estão dentro do culto estejam atentos àquilo que é falado, àquilo que é pregado, irmão. Porque é essa palavra, essa instrução aqui, que vai fazer de mim e de você vencedor, em cima do nosso problema, em cima das nossas dificuldades. Que eu possa nessa noite entender que palavra mais obediência é igual a milagre. Palavra mais obediência é igual a milagre. Se coloque de pé em nome de Jesus, que eu vou orar por você nessa noite.